Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Marcos capítulo 7, versículo 15. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós estudamos sobre Davi versus Golias. A vitória de Davi sobre um gigante de quase 3 metros de altura. Davi lutou no poder de Deus. O gigante foi zombar logo contra o Deus de Israel. E Davi, ouvindo aqueles insultos daquele gigante, não se conteve e disse: eu vou lutar contra esse gigante. Eu já venci um urso e um leão que veio contra mim. Esse incircunciso vai ser como um urso e como um leão. Ambos vão ser vencidos pelo poder de Deus na minha vida. Então nós vimos a vitória extraordinária daquele jovem chamado Davi, que outrora foi ungido rei de Israel, mas ainda não tinha assumido. E hoje vamos dar continuidade a essa história. O que aconteceu após a vitória de Davi? Nós vamos estar lendo 1 Samuel, capítulo de número 18, versículo do 1 ao 5, que vai nos dizer: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatã se ligou a Davi, e Jonatã o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas de seu exército, e era ele bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Saul chamou Davi para estar com ele no palácio. Davi agora não se apartou de lá. E assim Davi estava sempre à disposição do rei. Olha, Jonatas, o filho do rei, o guerreiro, ele amou a Davi, ou seja, a alma dele se ligou à de Davi, de maneira em qual eles tiveram uma amizade profunda, uma amizade muito grande. E assim Jonatas, ele age a favor de Davi. Ele entrega sua armadura para Davi. Ele faz uma amizade tremenda para com Davi. E isso o levou a fazer uma aliança com Davi. E assim os dois tiveram uma grande parceria, uma grande amizade. Parceria essa que muitos olham para o outro lado, né? Muitas pessoas interpretam essa situação como um ponto para aprovar a homossexualidade, não é verdade? Mas hora nenhuma a Bíblia está aprovando a homossexualidade, hora nenhuma o texto está dizendo que há essa relação entre Jonatas e Davi, mas pelo contrário, o texto vai falar claramente da amizade, né, de Davi e Jonatas. Jonatas o amava com a sua própria alma, mas porém a Bíblia não dá base para isso. Do 6 a 8, as mulheres vão cantar, olha só que interessante. As mulheres vão dizer: Saul matou seus milhares, mas Davi matou 10 milhares. Ou seja, aquelas mulheres cantando exaltava mais a Davi do que ao próprio rei. Isso, aos olhos e aos ouvidos do rei, causou indignação. No versículo de número 9, vai falar que Saul passou a ver Davi com os maus olhos, com outros olhos. Aquele olhar que Saul tinha para com Davi, um guerreiro, aquele que estava ali defendendo o seu povo, agora o despreza. Os mesmos olhos que o alegrava com ele, agora é aquele olhar de maldade, aquele olhar de indignação, que não gostou do que aquelas mulheres falaram. No versículo de número 10 a 16, Saul vai planejar matar Davi. Saul vai de alguma forma tentar ali matar Davi, porque agora os seus olhos já não alegram mais com aquele rapaz.
Aquele rapaz é um rapaz de guerra. Aonde Saul mandava Davi ir, Davi ia e conseguia êxito, ou seja, ele cumpria com o propósito dele, ele vencia sempre. E assim Saul, ele vai planejar matar Davi. Saul tenta matar Davi pela astúcia, ou seja, ele vai bolar planos para que Davi seja morto, não pela mão dele. Então Saul, ele planeja matar Davi pela astúcia, ou seja, ele de alguma forma ele vai tentar matar Davi sem usar as próprias mãos, mas usando a mente. Ele vai colocar Davi em situações no qual pode ali ocasionar a morte para com ele. Saul também ele vai entregar sua filha mais velha para casar com Davi, para guerrear suas guerras. Saul oferece a sua filha mais velha para que ele fosse guerrear ali as suas guerras. Ele queria que Davi fosse morto pelos inimigos filisteus. Então ele chama ali Abner, o comandante, e diz: coloca ele na frente. E assim Davi vai lutando. Só que Davi, com o Espírito de Deus, Davi vai se sobressaindo sobre os seus inimigos, vai vencendo os seus inimigos, e assim ele consegue vitória. E olha só o que acontece: Saul, ele não cumpre com o seu propósito, e ele entrega outra mulher para casar-se com Davi. Mesmo assim, Davi continua fiel a Deus, Davi continua vivo, e as intenções de Saul continuam caindo por terra. Então vocês vejam bem que esse rei Saul não tem nada de Deus, não tem parte com Deus. Ele age da forma como bem entende, sem a vontade de Deus. Ainda mais agora que o Espírito de Deus saiu da vida dele, está com Davi, e agora é um espírito maligno vindo de Deus atormentar ele. Aí que eu sei que ele vai fazer besteira mesmo, hein? Porém, a filha mais nova de Saul amou a Davi. Ela olhou para Davi e gostou de Davi. E Saul ficou sabendo. Então agora Saul, ele vai usar a filha para tentar contra a vida de Davi. Ou seja, de alguma forma aquele homem ali obcecado, aquele homem ali, ele quer destruir a vida de Davi, ele quer porque quer, e agora vai usar a própria filha como um instrumento nas mãos dele para atingir Davi. Então ele oferece ali Mical, a sua filha mais nova, para casar com Davi. E Saul vai fazer um pedido para Davi: Davi, eu vou querer 100 prepúcios de filisteus pela minha filha Mical. E para você casar com ela, você vai ter que trazer esses 100 prepúcios de filisteu. E vamos estar lendo do 27 até o 30 para ver o que acontece aí nessa parte desse pedido de Saul. Dispôs-se Davi e partiu com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi, e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Aí vai causar mais indignação ainda ao rei Saul. Saul, ele pensa ali que os filisteus vão matar Davi, manda trazer 100 prepúcios. O que acontece? Davi traz 200 prepúcios. Aquilo ali, quando o rei ele vê, ele fala assim: meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Esse homem, tudo que a gente manda ele fazer, ele lograva êxito, ele sobressai sobre os meus servos, e agora não vai haver nada que eu vou poder fazer contra ele. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus agia na vida de Davi, os planos de Deus iriam se cumprir na vida de Davi, e tudo que fosse contra os planos de Deus na vida de Davi é que ia cair por terra. Então nada que Saul fizesse poderia mudar os planos de Deus. E Saul, ele estava entendendo isso, ele estava vendo, ele percebeu que o Espírito de Deus havia na vida de Davi. E ele, em vez de sossegar e manter o reino, um reinado tranquilo, não. O texto nos diz no finalzinho que ele até teme a Davi ainda mais, porém ele tem mais ainda ódio sobre a vida de Davi, e ele se tornou cada vez mais continuamente seu inimigo. Então nós percebemos, meus queridos, nesse estudo de hoje, que quando uma pessoa é de Deus, quando uma pessoa ela serve ao Senhor,
o que acontece? Essa pessoa está blindada pelo Espírito de Deus. Podem acontecer algumas coisas na vida dela, pode acontecer de acidente, de enfermidade, pode acontecer bala perdida, ou assalto, ou pessoa com desavença, pode haver perseguição, pode haver até a morte, pode até chegar na vida de quem tem o Espírito de Deus. Porém, os planos de Deus não vai ser frustrados. Ou seja, cada um de nós temos o nosso tempo determinado nessa terra. E nós não vamos passar um dia mais, nem um dia menos. Vai ser naquele dia determinado a nossa partida. Sendo assim, quem vai cair por terra é os planos humanos. Vemos aqui que Saul preferiu ficar com Davi. Lá no palácio, o seu filho ama Davi. Uma amizade tremenda, uma amizade verdadeira, sincera. Jonatas faz tudo por Davi, entrega sua armadura e é com Davi, e faz aliança com Davi. Agora depois as mulheres vêm cantando: Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Aquilo traz ao coração do rei uma indignação tremenda, um ciúmes. E cada vez mais o rei está contaminado com esses ciúmes, a ponto de agora fazer planos para destruir Davi. E de todas as formas que ele tentava, ele caía por terra. E ele via nas mulheres agora um instrumento para tentar chegar a Davi, para enfraquecer Davi, talvez. Mas não conseguia. Ele viu que a sua própria filha mais nova estava amando a Davi, agora tenta usar ela. Olha só, quando uma pessoa está totalmente entregue ao pecado, totalmente sendo usado pelo inimigo, essa pessoa só toma decisões erradas, só faz coisas erradas, a vida só vai para baixo. E cada vez mais que ela tenta alguma coisa, ela se frustra. E é isso que acontece na vida de Saul. Saul agora é um frustrado. Davi, ele consegue êxito. Davi, ele consegue vitórias. Davi era um homem bem falado em todo lugar. Não é mais o nome do rei que está lá em cima, é o nome de Davi. E agora Saul, ele usando a sua filha, ele diz: traz 100 prepúcios de soldados ali dos filisteus. Davi vai lá e traz 200. Ah, meus queridos, os olhos de Saul com certeza, ao ver aquilo ali, esbugalharam. Ele deve ter pensado: não é possível, esse homem aí, sei lá. Mas ele entendeu que é o Espírito de Deus que agia na vida de Davi. E quanto mais Davi, ele fazia as coisas certas, mais Saul tinha inimizade para com ele. Mesmo assim, Davi não tem nada a ver com isso. Davi continua fiel, Davi continua cumprindo seu propósito, e o que Deus determinou na vida de Davi é o que vai acontecer. Assim também é na minha e na sua vida. Assim também os planos de Deus para mim e para você é o que vai acontecer. Independente da perseguição, independente das humilhações, independente dos momentos difíceis, do caos, da crise, de tudo o que acontece nessa terra, o que vai prevalecer sobre a mim e sobre a sua vida é os planos de Deus, que não podem ser frustrados. Então nós precisamos ser como Davi, precisamos agir com sabedoria, sempre fazendo certo. Se as pessoas fazem coisas erradas para conosco, a verdade sempre vai prevalecer sobre o erro, e sempre vamos nos destacar, não para honra nossa, porque Saul, ele vai falar: o Espírito de Deus está na vida desse rapaz. Então quem devia ser exaltado não era Davi, quem devia ser exaltado era o Senhor dos exércitos, que pelejou por Davi e usou a vida de Davi para cumprir o propósito e vencer os inimigos. E assim Deus vai agindo na minha e na sua vida, e o nome dele precisa ser glorificado. Para que isso aconteça, nós precisamos entender que ele age na minha e na sua vida, para que nós venhamos a ser bênção e agir com prudência, sabedoria e com justiça nessa terra, sem temer a nada. Ou seja, nós não vamos procurar a maldade, nós não vamos sair por aí tentando o nome do Senhor. Ah, se Deus é na minha vida, vai fazer isso com você. Não, nós devemos cumprir o ID, fazer a vontade de Deus, levar o evangelho, doa quem doer, levar a verdade. Porém, nós não devemos abrir mão da verdade, da justiça. E assim nós possamos ser servos fiéis a esse Deus verdadeiro. Esse foi o nosso estudo de hoje. Até o próximo estudo, se Deus permitir. Graça e paz.